E chegamos à aula sobre o último traço a ser formado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre o traço de caráter rígido. Ele que é o quinto e último traço a ser mielinizado no nosso sistema nervoso. Relembrando o nosso alinhamento de que os nomes de alguns traços podem soar estranhos aos nossos ouvidos, mas não têm relação com transtornos, patologias ou quadros clínicos que você possa conhecer pelo mesmo nome ou por nomes parecidos. Dito isto, vamos agora para a nossa aula. O momento de formação do traço de caráter rígido acontece por volta dos 3 anos e meio até por volta dos 5 anos e meio de idade, durante o surgimento da sexualidade. Nesse momento, a mielinização está concentrada na região sacral, na parte final da medula, e a criança começa a desenvolver mais sensibilidade na região genital. Ela começa a sentir uma energia diferente nessa região, mas não é a mesma que um adulto sente. Esse é um momento da vida da criança em que ela percebe que as pessoas vivem em pares e que esses pares se relacionam de um modo diferente, de um modo mais próximo do que com as outras pessoas. O papai tem a mamãe, a vovó tem o vovô, o titio tem a titia, e a percepção da criança é de que todo mundo tem um par, menos ela. E pensa comigo, se a criança percebe que esse é o modo de funcionamento do mundo, faz todo sentido que ela procure um par para ela, porque esse momento da primeira infância é um momento em que o mundo dessa criança está se expandindo e que ela está aprendendo a sobreviver a esse mundo. Então, o sistema nervoso dela capta todos esses registros, essas percepções, para criar caminhos de sobrevivência para essa criança. E nessa busca, onde é que faz mais sentido ela procurar um par que seja seguro? Buscando em alguém que ela já conhece, em quem ela confia e que é importante para ela. Então, normalmente, a criança vai buscar por esse par no genitor do sexo oposto ou na figura representada por esse genitor, o menino com a mãe e a menina com o pai. Essa é uma fase em que geralmente a criança recebe demonstrações de afeto como: ah, você é a princesa do papai, você é o príncipe da mamãe, você é o amor da minha vida. E aí ela ouve que é o amor da vida da mamãe ou do papai, ganha um beijinho e depois a mamãe ou o papai precisam sair para trabalhar ou sair para algum compromisso com uma outra pessoa. Nesse momento, a percepção da criança é de que existe alguém melhor do que ela, no sentido de atender a uma expectativa do pai ou da mãe, e que por isso ela foi trocada por essa outra pessoa. Ela não era boa o suficiente para atender aquela determinada expectativa e por isso não foi escolhida naquele momento, o que fez com que ela se sentisse trocada ou até mesmo traída. É a partir dessa percepção da criança que surge a dor existencial do traço de caráter rígido. A dor básica de formação desse traço é a dor da traição, de se sentir trocado, excluído ou preterido. Ele se sente traído pelo seu potencial par e excluído do triângulo. Guarde bem essa ideia de que a criança se vê em um triângulo no qual ela não foi boa o suficiente para ser escolhida, porque isso vai fazer ainda mais sentido lá na frente. A criança não vai ter essa noção de que ela não pode fazer par com o pai ou com a mãe. A cada fase, tudo no mundo é muito novo para ela e ela está apenas buscando formas de sobreviver, como a gente já viu. Então, ela está apenas procurando um par para ela, assim como ela vê os outros fazerem. Só que aquele par em potencial com quem ela mais se identifica não está disponível para ela. E aí, no momento em que esse potencial par precisa deixar essa criança um pouco de lado para fazer alguma outra coisa importante, é quando vem essa sensação de exclusão. Lembrando e reforçando que as dores dos traços não têm a ver com intenção ou culpa dos pais, e sim com a percepção da criança, que é algo que está fora do nosso controle.
E aí, se eu não quero mais ser trocado, preterido, excluído, o que eu preciso fazer para não correr mais esse risco? Ser muito bom naquilo que eu me proponho a fazer. Mais especificamente, eu preciso ser o melhor. E é dessa forma, a partir da dor, da traição, do traço rígido, que vai surgir o recurso de vida desse traço. Percebe como a partir da dor, os nossos traços encontram recursos que nos tornam excelentes contra aquela dor? São verdadeiros superpoderes. Então, como no momento de formação desse traço, a criança sentiu que, por não ter atendido a alguma expectativa do potencial par, ela foi trocada por alguém que era melhor naquilo do que ela, esse traço vai querer ser o melhor em tudo que se propuser a fazer. E é aqui que entra o recurso de vida do traço de caráter rígido. Ele é executor, ágil e busca excelência naquilo que faz. Agora que a gente já entendeu qual o momento de formação desse traço, a dor existencial e o recurso de vida dele, vamos conhecer um pouco mais a fundo as características das pessoas com muito do traço de caráter rígido. Esse é um traço que vai estar sempre se aprimorando, se aperfeiçoando, que vai querer excelência em tudo que faz. Ele é bastante competitivo e não entra numa competição para perder. Quando ele entra é porque ele sabe que está preparado para ganhar e ele vai até o fim, o que faz dele bastante consistente, ágil e executor. Esse é um traço que está sempre em movimento e que é movido a desafio. Diferente do traço masoquista, que é um executor mais lento, o traço rígido é um executor mais ágil, por vezes até impulsivo. É aquela pessoa proativa que toma a frente das coisas. E às vezes, se vê alguém fazendo algo que está meio que do jeito errado ali, ela vai lá e, daqui, deixa que eu faço. É muito comum você ver uma pessoa com muito desse traço fazendo várias coisas simultaneamente ou fazendo várias atividades ao longo do dia. Sabe aquela pessoa que parece que o dia dela tem 48 horas, que no mesmo dia ela treina, ela trabalha, ela leva as crianças para a escola, ela faz uma atividade esportiva e você fica, meu Deus, como que cabe num dia da pessoa isso daí? Ela é multitarefas. E aí, um alerta importante para uma pessoa com muito desse traço é ter em foco o que é prioridade. Por quê? Porque ser multitarefas acaba também que faz com que esse traço fique se dividindo. Então, a energia que ele vai gastando ali durante o dia fica dividida entre várias atividades. Então, é importante ter em foco o que é prioridade para concentrar mais energia naquilo ali e entender o que é atividade complementar, o que é hobby, até porque esse é um traço que, por ser dividido, ele vai ter dificuldade em escolher rápido, em escolher entre duas ou mais opções. Então, vai ser muito importante para esse traço ter essa clareza, para que ele não viva ali disperso, dividindo sua atenção para várias atividades, sem focar em uma que seja principal para os planos de vida dele, ou até mesmo sem saber qual que é a principal para os planos de vida dele. A pessoa com muito do traço rígido vai se preocupar com a própria imagem. Ela quer ser a melhor e faz todo sentido que ela queira demonstrar isso. Ela vai se preocupar tanto em transmitir para as pessoas a capacidade de sucesso dela, quanto vai se preocupar com a sua imagem física em si. Então é uma pessoa que vai se preocupar em estar bem, em cuidar do corpo, em cuidar da saúde, em cuidar da estética, em se vestir bem, se arrumar. Esse é um traço que gosta de ter resultados de sucesso atribuídos à sua imagem, que gosta de ter a sua imagem associada a realizações. Por isso, esse é um traço que não apenas tem a necessidade de estar com pessoas, como precisa ocupar posições de destaque. Ficar em segundo plano ou nos bastidores desgasta rapidamente esse traço. Ele precisa de espaço para brilhar, para ter a sua imagem associada a essas realizações. Cada traço de caráter vai ter uma ordem de resposta associada a 3 fatores: o pensar, o sentir e o agir. O traço de caráter rígido é do âmbito do agir.
Para garantir ser a melhor opção, esse é um traço que precisa fazer tudo mais rápido, melhor e com mais qualidade, o que faz dele um executor veloz, que faz o que precisa ser feito e está sempre em busca do que precisa ser feito. Ele está sempre em movimento. É por isso que é comum ele executar múltiplas tarefas em um curto espaço de tempo. E isso acaba deixando os outros dois pilares em segundo plano. Porém, lembra que ele é um traço dividido e que vai ter dificuldade em escolher entre duas ou mais opções? Então, é muito possível também que, mesmo priorizando o pilar do agir, esse traço gaste muito da sua energia se dividindo entre o pensar e o sentir, quando ele tiver que fazer uma escolha, especialmente quando ele tiver que tomar grandes decisões. Decisões em que ele se divida, por exemplo, entre continuar morando perto dos pais ou aceitar um emprego em outro país. Mas ele logo vai sentir uma necessidade de movimento novamente e vai se colocar em ação, nem que seja se colocando em uma nova rota. Eu vou abrir um parêntese para trazer algumas diferenças entre o traço de caráter masoquista e o traço rígido, porque pode ser que você já tenha percebido daí que eles têm algumas semelhanças. Ambos sentiram que decepcionaram no seu momento de formação, ambos se formaram executores e ambos têm um certo nível de perfeccionismo porque gostam das coisas bem feitas. Porém, o rígido se sente uma decepção por não ter sido escolhido pelo outro. O masoquista sente que decepcionou o outro. Então, o perfeccionismo do rígido está voltado para ele mesmo, para ele ser o melhor, para que isso faça com que ele seja escolhido e não se sinta trocado novamente. Enquanto que o perfeccionismo do masoquista é para não decepcionar o outro e não acabar se sentindo humilhado e exposto novamente. O rígido não quer ser uma decepção para ele mesmo. O masoquista não quer ser uma decepção para o outro. O rígido é competitivo, gosta de desafio, ele quer ganhar, ele quer ser o melhor. Por isso que ele é um executor ágil e por vezes até impulsivo. Enquanto que o masoquista gosta de se planejar para não errar, para prever tudo que pode dar errado, ele gosta de criar métodos e fazer passinho por passinho, detalhe por detalhe, e por isso ele é um executor mais lento, mais cuidadoso. Vamos agora ver como funciona o traço rígido na dor e no recurso. Como a dor do traço rígido vem de um momento em que ele depositou todas as suas fichas em um potencial par, alguém que ele admirava, confiava e no final se sentiu traído ou excluído, esse é um traço que tem dificuldade em confiar e se entregar. Ele tem medo de não ser bom o suficiente e acabar sendo trocado, excluído, preterido ou traído novamente. E lembra que no comecinho da nossa aula eu pedi para você guardar a ideia de que esse traço se sente excluído de um triângulo? E lembra que a gente vem vendo em todas as nossas aulas sobre os traços que a forma como a gente se sentiu no momento de formação dos nossos traços é a mesma forma como a gente se sente até hoje. Logo, a forma como a gente reagiu é a mesma forma até hoje. Por isso, o traço rígido, quando está na dor, tem essa tendência até hoje de construir essa triangulação na cabeça dele. Ele fica inseguro e essa insegurança faz com que ele imagine uma terceira opção que seja melhor do que ele e que possa tomar o lugar dele. Isso acontece não só no âmbito afetivo, como também no âmbito profissional. Essa desconfiança e esse medo fazem com que ele viva se dividindo, criando planos alternativos por medo de ficar sem opção, por medo de apostar todas as fichas dele em uma opção só, como ele fez lá atrás, e se decepcionar novamente, ser trocado novamente. Ele fica com medo de não ter mais opções caso ele seja excluído. E é por isso que na dor esse traço vai ter muita dificuldade em se entregar, especialmente se ele ainda estiver muito ligado com aquela relação
com o primeiro pai em potencial, mesmo que inconscientemente. É aquele homem que está casado, que já construiu a família dele, mas que coloca a figura da mãe acima da esposa. Ou aquela mulher que já está casada, já construiu a família dela, mas que coloca a figura do pai acima do marido. Se ele está numa relação e está nessa dor do traço, ele vai ficar triangulando, ele vai ficar imaginando coisas na cabeça dele, cenários onde ele seja trocado. Por conta desse receio, é muito importante para esse traço que ele tenha a clareza de que ele é prioridade naquela relação. Ele precisa saber que ele é a primeira e única opção. Quando ele não se sente prioridade ou sente a sua posição de prioridade ameaçada, ele assume uma postura extremamente controladora, possessiva e competitiva. Ele se torna aquela pessoa que fica querendo controlar tudo na relação, até o incontrolável. Ou fica tão inseguro que acaba murchando, perdendo o brilho, ou até abandona o que tenha disparado nele esse gatilho. E se ele não estiver dentro de uma relação, ele vai ter dificuldades em entrar em uma relação. Ele pode até se entregar de corpo, mas não vai se entregar de alma. Ele não entrega o coração dele facilmente. Esse é um traço proativo, de iniciativa, que vai lá, faz as coisas e não faz mal feitas, e isso é ótimo. Porém, existe um ponto de alerta aqui. Na verdade, dois. Um dos maiores desafios desse traço é não se deixar tomar por essa busca pela perfeição. E um segundo desafio para esse traço é não deixar que o medo de ser trocado, traído ou excluído o impeça de entrar no campo de batalha. Vou explicar. Quando a pessoa com muito desse traço se deixa levar fortemente por esse perfeccionismo, ela se cobra excessivamente e entra numa sobrecarga, podendo inclusive nunca terminar ou ficar sempre adiando seus projetos. Ela fica refazendo, achando que não está bom o suficiente, achando que ela não está pronta o suficiente. E em vez de usar esse perfeccionismo como forma de aprimoramento para ela começar e ir se aperfeiçoando no caminho, ela usa como forma de procrastinação, porque ela fica achando que nunca está bom o suficiente e fica ali sempre refazendo, mesmo que isso não seja prático. É por isso que, mesmo sendo muito ágil e muito executor, o traço de caráter rígido é o que tem mais tendência a procrastinar. Porque em vez de aceitar algo que já está suficientemente bom para começar e ir se aprimorando no caminho, o rígido fica procurando pelo em casca de ovo para justificar essa sensação de ainda não ser bom o suficiente, de ainda não estar perfeito. Mas isso, lembrando, é de um ponto de vista de dor. E aí, se essa pessoa estiver insegura, alimentando os medos da dor existencial dela, isso vai ser um agravante, porque o traço rígido é naturalmente competitivo, mas ele só entra se for para ganhar. Então, se ele sentir que corre o risco de perder, ele nem entra na competição, ele nem tenta, ele assume uma postura de se é para perder mesmo, então eu nem vou. Na dor ainda mais intensa, esse traço pode assumir uma postura de vingança. O psicopata e o rígido são dois traços que não gostam de perder. Nenhum dos dois vai querer sair perdendo. Só que o psicopata não quer perder porque ele não quer ter prejuízo. Ele não quer ter desvantagem para ele. Então, se ele chegar ao ponto de assumir uma postura de vingança, vai ser para garantir uma vantagem para ele. Ele não fica ligado emocionalmente àquilo ali, porque ele não tem dependência emocional. Já o rígido é extremamente competitivo e nos casos de dor maior, ele vai levar aquela competição para o coração e vai assumir uma postura vingativa que se tornou algo pessoal, podendo travar o próprio crescimento dele, porque ele fica tão cego naquela vingança que ele pode deixar os próprios projetos em segundo plano em prol de atingir aquela pessoa que trocou, excluiu ou traiu ele. Um exemplo bastante comum é em casos de divórcio. E o que faz com que esse traço
entre na dor ambientes, situações e relações onde ele se sinta comparado, excluído ou onde ele sinta que corre o risco de alguma dessas situações acontecerem, onde ele seja alvo de críticas. Esse é um traço que busca pela perfeição e ser constantemente alvo de críticas reforça para ele que ele é imperfeito, que ele não é bom o suficiente e que pode ser trocado a qualquer momento, fazendo com que ele ressinta a sua dor básica de formação. E diante dessa situação, onde ele sofra várias críticas, ele vai começar a ceder para caber. Ele vai começar a se adequar para caber naquele ambiente, mesmo que isso signifique se sabotar. Esse traço também vai para a dor quando não houverem alinhamentos claros. Ele precisa saber que ele é prioridade naquela relação, que ele não corre o risco de ser trocado, para que ele não fique imaginando coisas, triangulando na cabeça dele. E para isso, ele vai precisar de alinhamentos, ele vai precisar de retornos da outra pessoa sobre o desempenho dele. Por isso, alinhamentos e feedbacks são fundamentais para esse traço. Já no recurso, o rígido vai ter clareza sobre a sua excelência. Esse é um traço que não faz nada pelas metades, que não faz nada mal feito. Como a gente já viu, ele está em constante aperfeiçoamento. Se ele aprender uma receita simples hoje, amanhã ele vai querer aprender a avançada. Se ele correu 1 quilômetro hoje, amanhã ele vai querer correr 2. Ele está sempre em busca de ser o melhor no que faz, mas não é para ser melhor que o outro. É para superar a si mesmo a cada dia. No recurso, o traço rígido vai usar o outro não como comparação, mas como parâmetro de onde ele quer e pode chegar um dia, para promover melhoria para ele próprio. E para isso, é muito importante para esse traço estar cercado de pessoas inspiradoras. Se eu digo eu sou melhor que o outro, o foco está em ficar me comparando. Se eu digo eu sou o melhor naquilo que eu faço, o foco está em mim, não no outro. Percebe a diferença? No primeiro caso, eu estou numa competição para ser melhor que os outros, o que é cansativo e só alimenta a insegurança, que é o rígido na dor. No segundo caso, eu estou focada em mim e no meu aprimoramento. Por isso, eu sou segura de mim e me garanto no que faço, que é o rígido no recurso. No recurso, esse é um traço que vai gostar de brilhar, que vai gostar de lugares de destaque, que vai gostar de conquistar. É aquela pessoa desinibida, segura, que se sente confortável num palco. Quando o rígido sabe que é bom no que faz, ele não tem medo de competir, nem tem medo de ser traído, trocado ou excluído. Quando ele tem alinhamentos claros, onde ele sabe que ele é prioridade naquela relação, quando ele recebe feedbacks para ter aquela certeza de que ele está indo no caminho certo e as pequenas falhas ele já vai logo de imediato consertando, ele se sente seguro. Então, a dor desse traço é a dor da traição, de se sentir traído, trocado, excluído ou preterido. Na dor, esse traço vai se sentir inseguro e desconfiado, vai ficar criando coisas na cabeça dele, cobra excessivamente de si e dos outros, tanto na perfeição quanto na execução. Ele vira um generalzinho, assume uma postura possessiva, controladora e competitiva, podendo até assumir uma postura de vingança. E o recurso desse traço é a execução, a agilidade e a excelência naquilo que faz. No recurso, ele se sente seguro e não vai ter medo de ser trocado ou traído. Ele compete de forma saudável e sabe perder, e sabe que é bom naquilo que faz, independentemente do reconhecimento alheio. Inclusive, o reconhecimento é bem importante para esse traço e vem através dos feedbacks que a gente falou. Só que essa pessoa tem que aprender a se reconhecer primeiro, porque aí o reconhecimento dos outros vai vir como um bônus, vai vir como um reforço daquilo que ela já sabe dentro dela, para que ela não fique dependente desse reconhecimento, enquanto que as críticas também não vão atingi-las, porque ela está segura desse reconhecimento dela com ela mesma. E como que é o formato do corpo da pessoa com muito do traço rígido?
Para não ser trocada e ser escolhida, o que uma pessoa precisa primeiramente? Ser notada, certo? Então, durante o período de formação do traço rígido, as sinapses vão controlar o corpo de uma forma que ele se molde para chamar mais atenção. Isso traz para essa pessoa uma atratividade maior. A pessoa com muito do traço rígido tem naturalmente um sex appeal, o que traz para ela uma vantagem na hora de ganhar as triangulações. Esse é um traço que tem uma necessidade de brilhar e que desenvolveu um corpo feito para brilhar. O rígido vai ter um olho bem desenhado, bem delineado, com um olhar sedutor. A boca tem lábios levemente carnudos, bem desenhados, rosados, com dentes alinhados. O corpo tem formatos mais simétricos e proporcionais, com um tônus muscular mais aparente e uma cintura bem evidente. Ela tem aquele fechamento da cintura e uma abertura no quadril, como se fosse um formato violão ou ampulheta, com um quadril mais largo e mais empinado. Óbvio que isso vai ser mais evidente nas mulheres, mas sim, também é perceptível nos homens com muito do traço rígido. As pernas são atléticas, como se tivessem sido feitas para correr, o que faz todo sentido no que diz respeito às habilidades desse traço em ser ágil e estar sempre em movimento. No geral, a sensação é de que você olha para aquela pessoa e tá tudo no lugar. Aqui é muito importante que você não confunda a harmonia presente nesse traço com percepção de beleza, que é algo muito pessoal e subjetivo. Nós não estamos falando sobre beleza, nós estamos falando sobre harmonia, proporção e simetria. E caso você esteja se perguntando, se a pessoa tiver passado por procedimentos estéticos, a gente vai considerar como era o corpo da pessoa antes do procedimento. Então, de um modo resumido, a pessoa com muito do traço de caráter rígido vai ter formatos mais simétricos e proporcionais, com aspectos mais harmônicos e delineados. Nessa primeira imagem, está bem perceptível o que eu falei sobre a gente conseguir ver cintura também nos homens. Olha como está bem marcadinha a linha de cintura dele, que se abre depois no quadril. Um abdômen que, mesmo não sendo super definido, a gente consegue ver a marcação da musculatura. Mesma coisa nos braços, onde a gente consegue identificar facilmente um tônus muscular ali modeladinho aparecendo, um maxilar bem desenhadinho, que é diferente da atenção do masoquista. Nas três imagens ele tá com uma bermuda que é mais folgadinha, mas na terceira imagem a gente consegue ver que existe também ali uma musculatura da coxa bem evidente. Olha essas panturrilhas como são bem marcadinhas. E diferente do masoquista, onde a gente vê algo mais blocado, no rígido a gente consegue ver a presença desse tônus muscular. Mesma coisa aqui, você consegue perceber aquele formato de violão que afunila na cintura e abre no quadril, um tônus muscular mais evidente, panturrilhas fortes e tonificadas. Percebe o quanto a gente consegue ver força nessas pernas e é uma força diferente da força do masoquista. No masoca é aquela perna mais tronquinho, mais blocada, feita para se solidificar, para criar raízes. O traço rígido já expressa aquela força de agilidade, de que está sempre em movimento. E reforçando, isso é perceptível mesmo que a pessoa não treine. É aquela coisa, se a pessoa tem muito do traço rígido e treinar, ela vai desenvolver muito mais facilmente essa musculatura. Se a pessoa tem muito do traço rígido e não treina, ela vai demonstrar mais esse tônus do que uma outra pessoa que também não treina e que não tenha muito desse traço. Se a pessoa com muito esquizoide ou muito psicopata, por exemplo, treinar muito, ela não vai ter a mesma desenvoltura nas pernas, por exemplo, do que uma pessoa com traço rígido. Então, treinar bastante não faz da pessoa mais rígida. Apenas vai evidenciar ainda mais e mais facilmente a presença daquele traço. Percebe como esse traço nos transmite uma sensação de simetria, de que está tudo no lugar, nem a mais, nem a menos, de que está tudo no lugar no sentido de harmonia, de proporção. Aqui a gente consegue ver muito daquele olhar sedutor do rígido, que é bem delineado. Tudo bem que aqui ela tá de maquiagem, mas ainda assim a gente consegue perceber que esse olho tem sim
um desenho bem delineado, com um olhar naturalmente sedutor. Lembra daquele sex appeal que a gente falou que o traço rígido tem? Então é aquela pessoa que às vezes parece que ela está seduzindo, mas ela está só existindo. Olha o rosto dela como tem os 3 terços bem simétricos. Olha na bochecha dela como a gente consegue perceber bem marcadinha aquela linha do blush. Mesmo que ela tivesse sem maquiagem, ela tem essa marcação natural. O maxilar como é bem desenhadinho, que é diferente da atenção do masoquista. Estamos falando do desenho em si, do maxilar. Tem um pouquinho da atenção do masoquista aqui também, mas é porque ninguém é um traço só e a presença de um traço não anula a presença do outro traço. Mesma coisa aqui, a gente percebe um ar natural charmoso na pessoa, um olhar que é mais sedutor, os 3 terços também bastante simétricos, a marcaçãozinha da linha do blush, o maxilar bem desenhadinho. Com base em tudo que a gente já viu sobre esse traço, vamos ver o que esperar e o que não esperar de alguém com muito do traço de caráter rígido. Espere execução, movimento e competitividade, velocidade e consistência, excelência e destaque no que faz e cuidados com a autoimagem. E não espere que ele se sinta confortável estando em segundo plano ou nos bastidores, sem ter espaço para brilhar. Não espere que ele tome decisões rapidamente e que ele opte por uma única opção, porque ele é multitarefas. E aqui um quadro geral para você guardar, com um resumo de tudo que a gente viu sobre esse traço. Momento de formação, dor básica de formação, recurso de vida e formato físico. E chegamos àquele momento final em que você pode estar se perguntando: mas e agora? O que eu faço com toda essa informação? Como eu lido com alguém com muito desse traço? Entenda que brilhar é uma necessidade para essa pessoa. Respeite isso e não fique criticando e podando ela o tempo todo. Se você é parceiro, amigo ou sócio dessa pessoa, esteja sempre em comunicação com ela, dando retornos sobre o desempenho dela, para que ela possa ter a convicção de que ela está realmente indo bem naquilo que ela está fazendo e possa corrigir e aprimorar rapidamente aquilo que não está tão bom assim. Esse feedback é muito importante para ela. Por mais que essa pessoa seja incrível no que faz, se você não demonstra para ela que você percebe isso, ela começa a achar na cabeça dela que para você talvez ela não seja tão boa assim. E aí surge o medo de ser trocada ou traída. Por mais que para você talvez esteja óbvio do quanto ela é boa, do quanto ela é importante para você, é muito importante para ela que você reforce isso. Outro ponto importante em lidar com esse traço é: não confunda a sensualidade natural que o rígido exala com demonstração de sedução ou interesse. Tem pessoas com muito desse traço, em especial mulheres, que acabam preferindo se esconder, ou seja, ir contra o modo de funcionamento desse traço, porque um simples bom dia delas acaba sendo confundido com uma demonstração de interesse, quando elas estão apenas sendo educadas. Então não seja essa pessoa sem noção, que se emociona por conta de um bom dia. E se você é a pessoa com muito desse traço, construa relações que te estimulem e que te valorizem, onde você possa brilhar e se destacar, sem que as pessoas fiquem te fazendo se sentir mal por isso. Para que você se sinta seguro nas suas relações, sejam amorosas, de amizade ou de trabalho, é preciso que você tenha segurança e clareza com relação à sua posição. Você precisa saber que o seu lugar naquela relação não está sob ameaça, para que você se sinta priorizado no seu papel ali. E para isso é importante que hajam os alinhamentos que a gente já falou e que você vá encontrando até outras formas que funcionem melhor para você, de você ter essas respostas. Tenha sempre desafios na sua vida. Esse é um traço movido a desafio, mas é desafios por você e para você, e não controlando a vida do outro, cuidando dos planos do outro e deixando os seus de lado. Estipule metas curtas para que você consiga comemorar suas pequenas vitórias durante o processo.
Esse é um traço que precisa ver resultado naquilo que faz. E quando você coloca uma meta muito grande e olha só para aquela meta, muitas vezes você tem pequenos resultados e não consegue enxergar, comemorar e descansar, porque você está olhando só para aquela meta grande lá. Então tenha sim a sua meta grande, mas reparta ela em mini metas, para que você possa ir vendo progresso no processo e a cada mini meta concluída, comemore, descanse e aí então você vai para a próxima meta. Cuide da sua aparência, cuide da sua saúde e se permita competir, seja em jogos ou em coisas do dia a dia, mas estimule essa competição saudável em você. Isso faz muito bem para o seu traço, se sentir desafiado. E na dúvida, não suponha, pergunte. Isso aqui vai ser muito importante para todos os traços. Nunca suponha, sempre pergunte. Na dúvida, não fique criando caraminholas na sua cabeça. Vai lá na pessoa e pergunta. Faz uma pergunta leve, construtiva, que te traga aquela resposta de que você precisa. Mas pergunte. Comece a fazer isso com mais frequência, que você vai ver como a vida se simplifica. Esse foi o traço de caráter rígido, o último traço aqui da nossa série de aulas. Eu vou trazer uma aula bônus para trazer um pouco mais de clareza com relação às semelhanças e as diferenças que alguns traços vão ter. Porque como você percebeu durante essa série de aulas, alguns traços têm características em comum que são diferentes de outras características em comum que outros traços têm, formando dois polos. Então eu vou trazer esse bônus para trazer mais luz quanto a isso. Mas a princípio, o conteúdo que eu planejei trazer se encerra aqui. Eu estou muito feliz de estar te entregando essa série de aulas. Eu acredito verdadeiramente que esse conteúdo é transformador. E eu espero de coração que ele traga consciência e progresso para a sua vida. Muito obrigada por assistir e vamos sempre buscar nos conhecer para que a gente não viva no escuro, para que a gente conheça nossas dores, nossos superpoderes e possa assumir a cadeira de controle das nossas próprias vidas. Um forte abraço e eu espero continuar te vendo aqui no canal.